what's up? E aí, como estão as coisas? Prontos para estudar? Vamos estudar um pouquinho mais de English Language. Here's Teacher Cláudia Borges e a gente vai conferir agora o assunto da nossa aula. Então, aula 23, o objeto de conhecimento é verbo modal can, no presente e passado. Detalhamento é verbo modal, verbo can, expressando ideia de possibilidades. Forma negativa e interrogativa do verbo can. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos continuar falando um pouquinho mais do nosso querido de hoje, o verbo can. Can. Bom, vocês já viram um pouquinho sobre o que ele é utilizado, outras formas como nós podemos, usar este tempo verbal, este verbo, certo? E eu gostaria, antes da gente passar para estudar um pouquinho mais sobre ele, gostaria de apresentar para vocês alguns verbos para que vocês possam acrescentar no vocabulário de vocês, ok? Então, vocês vão ver um vídeo apresentando atividades. Então, pegue aí o caderno de vocês para vocês anotarem essas atividades que estão lá em inglês bem grande para vocês verem, certo? Então, acompanhe essa primeira parte do vídeo, depois a gente vai rever um pouquinho mais sobre ele. Bem, então vamos rever aí essa sequência de imagens que aparecem com atividades, não é? Então, a primeira vocês vão ver aí qual é este verbo. O verbo é play. O verbo play pode significar jogar, brincar ou até mesmo tocar, no caso de instrumentos musicais. Neste caso aí, estão jogando, né? A ideia é de jogar. Estão jogando o quê? Chess. Play chess. Play chess. Jogar xadrez, play chess, play chess. O play pode ser usado também com play videogame, jogar videogame, certo? Play basketball, jogar basquete, ok? Então, o play é bem versátil, ele tem 3 significados diferentes para você utilizá-lo. Então, esse é o primeiro verbo. Anotaram direitinho? Vamos ver mais um para vocês anotarem aí, ok? Então, esse daí foi o play chess. Vamos acompanhar o próximo. Na próxima imagem aí que vocês estão vendo, play the piano. Novamente o verbo play. Como eu falei para vocês, o play também tem essa ideia de tocar, não é? Tocar instrumentos musicais. Neste caso, a imagem apresenta um piano. Então, play the piano, tocar piano. Play the piano. Se fosse, no caso, o violão, play the guitar. Play the guitar, tocar violão, ok? Então, nesse caso aí é tocar um instrumento musical. E aí, no caso, é play the piano. Play the piano, tocar piano. Então, mais uma atividade aí para vocês anotarem no caderno. A gente vai ver mais uma aí na sequência. Então, continue anotando para não perder nada. A gente vai continuar vendo aí as próximas atividades. Climb mountains. Climb mountains. No caso aí a palavra montanhas, né? Observem aí, essas pessoas estão subindo, né? Escalando, subindo as montanhas. Climb mountains. Climb mountains.
Então, estão escalando aí, subindo as montanhas, né? Essa imagem bem bonita aí, não é? Dessas pessoas fazendo essa atividade, to climb, né? Subir, né? Escalar, climb mountains, escalando ou subindo montanhas. Então, vamos ver outra atividade na sequência. Tenho certeza que vocês já notaram aí essa. Vamos ver mais uma aí. A próxima, quem nunca, hein? Ride a bike, ride a bike, ride a bike. Ride, não é? Então, no caso aí, andar de bicicleta, andar de bicicleta. Observem que se você for olhar no dicionário, a tradução de ride é dirigir, não é? Mas a gente costuma falar a palavra andar de bicicleta, não é? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, é andar de bicicleta que é o que a gente costuma falar, não é verdade? Então, ride especificamente é um verbo que significa dirigir, ok? Ride, eu posso falar dirigir um carro, ride a car, ride a car. Então, no caso aí, como a bicicleta ela é de rodas, não é? Eles também utilizaram o verbo dirigir, não é? Ride. Ride a bike, mas que pra gente é andar de bicicleta, ok? Ride a bike. Ride a bike. Aproveita e vão repetindo comigo, hein? Vamos treinando aí, que depois de mais a gente pode utilizar esses verbos para vocês falarem também com a gente, right? Continuando então, vamos ver mais um verbo, mais uma atividade para que vocês possam anotar no caderno de vocês. Próxima aí a imagem, não é? A moça ela está pintando. Então, pintando é o verbo paint, paint, paint. Se eu não me engano, no computador também tem um recurso chamado Paint, não é verdade? Ele tem vários acessórios para que você possa fazer uma pintura, fazer uma imagem, não é? Então, nesse caso aí, a gente está falando de uma atividade, que é a atividade de pintar. Então, paint é o verbo pintar. Paint, paint. Vou repetindo comigo. Paint, paint. Vamos ver mais um verbo também para colocar aí no dicionário, aí no vocabulário de vocês, para acrescentar, ok? Próximo é draw, draw. E aí, quem é que gosta de draw aí na turma? Que tá sempre com o lapisinho aí rabiscando, tá sempre draw, desenhando. Então, draw é o verbo desenhar. Draw, 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 desenhar. E aí, quem gosta de draw? Então, repita aí comigo, não é? Draw, draw é o verbo desenhar. Então, mais uma atividade aí para vocês anotarem. Draw. Vamos continuar, vendo a próxima ali junto comigo. Então, nós acabamos de ver o draw. Vamos ver mais uma, que é write. O verbo write é o verbo escrever. E ali você já pode adivinhar pela palavra, né, que é bem parecida com o português, escrever o quê? Poemas, né? Poesias, poems, write poems, escrever poesia, write poems. Então, write, verbo escrever, e ali escrever o quê? Poems, né? Poesia, poemas. Então, quem é da turma aí que gosta de fazer esse tipo de atividade, hein? Sempre tem um, não é, que se destaca? Então, write poems. Write poems, escrever poemas, poesias, ok? Continuando. Vamos ver mais uma atividade para vocês anotarem aí, certo? Deixar tudo guardadinho no caderno de vocês. Próxima ali é o papai com seus filhinhos, o que eles estão fazendo? Dance, they are dancing, eles estão dançando. They are dancing. Então ali o verbo dance é o verbo dançar. Então, mais uma atividade para vocês anotarem aí, certo? Então, uma pequena lista de quê? De habilidades. Todas essas que a gente viu aí são habilidades que as pessoas têm, ok? Dançar, pintar, né? Desenhar, escrever poesias, ok? Cantar, não é? Então, esse daí é o último, que é o verbo dance, o verbo dançar. E aí, qual dessas habilidades você consegue, né? Você se destaca?
dance, write poems, draw. Então, nós vamos continuar falando um pouquinho mais do verbo modal can. Quero que vocês acompanhem aqui uma imagem, né? Nós teremos um áudio, então acompanhe a imagem juntamente com o áudio. Can you help me, please? Can you help me, please? Então, vocês acabaram de escutar aí um pedido da nossa personagem Victoria, né? Falando a frase Can you help me, please? Can you help me, please? Eu acho que vocês já viram, né, esse tipo de frase que a Teacher Cris comentou com vocês, não é? Que é uma frase bem educada. Por quê? Porque tem a palavrinha mágica lá no final, não é? Que é a palavra please. Por favor. Can you help me, please? Então, ela está cheia de sacola, está pedindo ajuda, não é? E ela está pedindo ajuda de um modo bem educado. Can you help me, please? Vamos ver mais um outro exemplo? Can she dance ballet? Can she dance ballet? Então, agora nós temos a nossa personagem Victoria, não é? Ela está toda na pose ali, certo? E ali a frase está dizendo o seguinte. Can she dance ballet? Então, estão os dois personagens ali fazendo uma pergunta. E aí, será? Acompanha aqui comigo, então. Vamos ver essa pergunta junto comigo. Bom, olha só quem chegou aqui junto comigo. A minha personagem Victoria. Olha, gente, que passinhos mais fofos, hein? Toda no salto, toda posuda, não é? E aqui a minha pergunta, que no caso foram os personagens que fizeram, né? Can she dance ballet? Can she dance ballet? Nessa frase aqui eu estou utilizando o can. Can por quê? Porque eu estou perguntando se ela consegue, se ela tem uma habilidade de dance, que a gente viu lá na nossa lista, não é? Que são atividades que você tem habilidade. Habilidade como dançar, desenhar, cantar, pintar. Então, todas essas são habilidades que as pessoas têm. E aí, can she dance ballet? Depois dela mostrar todos aqueles passinhos maravilhosos delas, e aí, o que vocês acham? Eu acredito que sim, não é? Ela veio toda nos passinhos, veio bem direitinho, certo? Bem na postura, ok? Então, perguntei de vocês, can she dance ballet? Essa é uma frase, é uma pergunta. Ela consegue dançar balé? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esse uso do verbo can. Acompanhe. Para fazer uma pergunta utilizando o verbo modal can, precisamos dos seguintes elementos. De que eu estou falando, teacher? Eu estou falando do can na forma interrogativa. O can na forma interrogativa para fazer uma pergunta. Então, olha ali a caixinha novamente comigo. Para fazer uma pergunta, utilizando o verbo modal can, nós precisamos dos seguintes elementos. Então, eles vão aparecer aí na ordem para você anotar e acompanhar comigo. Primeiríssimo, quem vem? Isso mesmo. Vimos lá na pergunta da Victoria, não é? Can she dance ballet? Então, o primeiro elemento para fazer a pergunta é o can. Então, ele inicia a pergunta. Depois, quem vem? Olha aí, anotaram? Depois, quem vem é o subject. Subject é o sujeito da frase. Can she dance ballet? No caso da Victoria, é a palavra she, que é ela. Ela sabe, ela consegue, ela pode. Can she? Can she? Can she dance? Bom, já deu o elemento do próximo, né? Vamos ver o próximo então. O próximo é o verb. Can she dance? Então, primeiro can, depois o sujeito, em seguida o verb, que é o verbo principal, que é a atividade que eu quero saber se a pessoa consegue ou tem habilidade, não é? E agora, quem vem o próximo? Isso mesmo, fechamos aí a pergunta. Dependendo da sua pergunta, ela tem um complemento ou não.
No caso da Victoria, eu perguntei assim, can she dance ballet? Então, teve um complemento que foi a palavra balé. Ela consegue dançar balé? Ok? Agora, se não tiver, você fecha a sua pergunta ali com a question mark, com ponto de interrogação. Então, quais são os elementos que eu preciso para fazer uma pergunta com can? Primeiro, can. Segundo, subject, que é o sujeito, she, Maria, João, the dog, ok? É o sujeito da frase. E em seguida, o verbo principal, né? O verbo que a gente quer saber da habilidade que a pessoa tem. Right? Então, acompanhe comigo, né? Vamos exercitar um pouquinho mais, né? Sobre essa estrutura do verb can, na forma interrogativa. Então, aqui estão todos os elementos para que você não esqueça. Primeiro can, depois o subject e fechando com o verb. Então, acompanhe aqui as minhas perguntas junto com a imagem. Vamos dar uma olhada. Então, olha só. A primeira pergunta tem ali no começo, ó. Can, tá até marcado de azul ali, bonito. Thomas. Thomas é quem? É o sujeito, subject. Thomas. Quem Thomas o quê? Qual é o verbo que está colocado aqui? Draw. Olha aqui a minha imagem. O Thomas. Draw. Can Thomas draw? O que eu estou perguntando? O Thomas consegue desenhar? O Thomas sabe desenhar? Ele tem esta habilidade? Então, quando eu pergunto, quando eu quero fazer minha pergunta, usando can, eu vou utilizar sempre essa sequência. Can, lá no começo, depois o subject, que foi o Thomas aqui, e por último o verb, que no caso aqui é o verb draw, desenhar. Can Thomas draw? Can you draw? Você consegue desenhar? Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então, nossos elementos, e vamos ver a pergunta de exemplo. Can Martha play the piano? Então, aqui você tem aqui a imagem da garotinha, não é? O nome dela é Martha. Então, onde é que é esse elemento aqui na nossa ordem? É o sujeito, o subject da nossa frase é a palavra Martha, subject. Que Martha e o verbo? Play. O verbo é play. O complemento é o quê? The piano. Que Martha play the piano? Ela consegue tocar piano? Ela tem esta habilidade de tocar piano? Que Martha play the piano? E aí fechou minha pergunta aqui com a question mark, né? Com ponto de interrogação, right? Então, que Martha play the piano? Ela consegue, ela tem a habilidade de tocar piano. Super simples, né? Vamos ver mais um exemplo. Então, nossos elementos, como sempre aqui na ordem, né? Vamos ver aqui. Olha, nós temos aqui a imagem de várias pessoas na bike, não é? Vamos ver esse verbo que a gente aprendeu? Então, a pergunta ficou assim, ó. Can, lá no comecinho da pergunta. You, esse you é qual elemento? É o subject, é o sujeito. No caso aí, you, como eu estou falando de várias pessoas, é vocês. Can you, vocês. Can you, o que? Ride. O que é o ride? É o verb. É o verbo, né? Andar. Ride a bike, andar de bike, andar de bicicleta, ok? Então, can you ride a bike? Você tem habilidade de andar de bicicleta? Então, tem pessoas que não conseguem, né? Que quando era criança não teve oportunidade, né, de treinar com a bicicleta. E quando adulto já não consegue muito, né? Tem que treinar realmente. É uma habilidade, né? Para você manter o equilíbrio da bicicleta é difícil, ok? Então, can you ride a bike? Vocês conseguem? Vocês têm habilidade? Vocês podem ride a bike? Andar de bicicleta? Ok? Então, bem fácil, né? Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o can. Agora, a gente vai ver o uso do modal can, ainda na forma interrogativa, mas a gente vai ver a possibilidade das respostas. Primeiro, a possibilidade de respostas são as short answers, que são as respostas curtas, ok? Então, quando a gente tem uma pergunta que a pessoa faz para a gente, né? Por exemplo, can you dance Zumba? Eu estou perguntando o quê? Se você consegue, se você sabe dançar o quê? Dançar Zumba.
E aí, como é que eu posso responder de uma forma short, uma forma curta? Qual é a minha possibilidade? Vamos dar uma olhada aqui comigo. Então, primeira forma curta são 3 palavrinhas em geral, tá bom? A primeira, tá ali o yes, tá? Depois quem vem? O sujeito, que no caso eu fiz a pergunta direto para você, né? Então tem que ser resposta com I, certo? Então, yes, I can. Yes, I can. Sim, eu posso. Yes, I can. E a resposta negativa, curta, é com no. No, I can't. No, I can't. Então, essa é a forma curta quando alguém pergunta, né, para você utilizando o can. Can you dance Zumba? Yes, I can. No, I can't. Então, essa é a forma short, forma curta, de você responder este tipo de pergunta. Então, você pode escolher, right? Tudo bem, então você já sabe que na forma curta, quando for ok, né? Quando você souber, você vai usar o yes, o sujeito e o can, certo? E se não for, né? Se for não, negativa, vai utilizar o no, o sujeito e a palavra can't, certo? Agora vamos ver uma outro tipo de forma também que eu posso responder essas perguntas com o can. São as respostas mais longas. Vamos ver aqui comigo. Então, respostas longas. Long answers. Long answers. Então, aqui eu tenho a mesma pergunta. Can you dance Zumba? Você sabe dançar Zumba, né? Que é um ritmo musical, ok? Vamos ver a possibilidade de respostas mais longas. A primeira é essa aqui, ó. Yes, I can dance Zumba. Olha só, é um pouquinho mais longa. Por quê? Porque eu estou completando com a sua pergunta. Os elementos que você colocou aqui na pergunta, que são o quê? O verbo com o complemento. Então, é bem parecido com aquela short, só que ela é um pouquinho mais alongada, né? Se parar bem aqui, ó, eu tô com a resposta curtinha, não é? Aí eu continuo, eu tenho a resposta mais longa, certo? Então, a resposta mais longa é aquela curtinha com mais elementos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, o yes, certo? Vai sempre responder com yes, quando for positivo, né? I, que é quem? O sujeito. Como eu perguntei you, então a resposta é eu, não é isso? Próximo é palavra can. Sim, eu posso. Sim, eu tenho habilidade. Sim, eu tenho capacidade de dance zumba, que é que você perguntou para mim, ó. Dance zumba, dançar zumba. Sim, eu posso dance zumba. Eu tenho capacidade, eu tenho habilidade de dançar zumba, né? De dançar esse ritmo musical. A mesma ideia vale para a negativa, não é? Olha aqui, até aqui a forma curta, não é? Então, você lembra da forma curta e você continua a resposta, ó. Primeiro é o no, depois o sujeito, né? No caso é I, não, eu, can't. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de quê? Aí você completa com o verbo que a pessoa perguntou para você, né? Que foi esse aqui, ó, dance zumba, ok? Então, no, I can't dance zumba. No, I can't dance zumba. Não, eu não consigo, eu não tenho habilidade, não posso, não sei dançar zumba. E for positivo, yes, I can dance zumba. Sim, eu consigo, eu tenho habilidade de dançar zumba. Yes, I can dance zumba. Right? Então, é muito simples. A forma interrogativa do can, eu preciso sempre na mesma ordem dos elementos. Sempre começando com can, depois o sujeito, depois o verbo. E nesse caso aqui, gente, eu tenho um complemento. No caso aqui foi o ritmo musical, né? Que é a zumba, certo? Zumba foi o meu complemento, ok? Então, dependendo da sua frase, tem complemento ou não, ok? Então, forma curtinha. Termina bem aqui, ó. Yes, I can. No, I can't. Não, eu quero falar bem comprido porque eu quero treinar o meu inglês. E aí você completa a frase. Yes, I can dance zumba. Negativa. No, I can't dance zumba. Não, eu sou um desastre em dance, não é? Então tem gente que tem uma dificuldade com a
palavra dançar, né? Dance, right? Então, agora a gente vai exercitar um pouquinho mais desta forma aqui interrogativa junto comigo. Vamos lá. Então, observe aqui comigo, people. Olha só. Você tem aqui a imagem, né, dessa mulher, não é? Olha que ela está com a mão na cabeça. Vamos começar a fazer nossa análise de texto, né? Então, a imagem também é um texto. Olha a expressão dela. Está olhando aqui para baixo, né? Está pensativa. E o que tem na mão dela aqui, hein, gente? Ela está aqui com uma roupinha, né? Está indicando que ela estava cozinhando. E aqui no prato, olha só, tem um pão queimado, ok? Então, pela cara dela, está indicando que ela tem certos problemas com esse verbo aqui, ó, que é o verbo cook. O verbo cook é o verbo cozinhar, ok? Verbo cook, cozinhar. Então, pelo visto, ela está treinando, mas ainda tem dificuldades na cozinha, não é? Então, pela expressão dela aí, right? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos treinar utilizando este verbo cook a fazer perguntas, né? Utilizando a forma interrogativa do can. Como é que eu posso iniciar? Quem é o primeiro elemento para iniciar a minha pergunta? Eu quero perguntar, ela sabe, ela consegue cozinhar? Então, o primeiro elemento é o can. Então, a gente sempre inicia a pergunta com o can, right? O segundo elemento é quem, people? O sujeito. No caso aqui, é ela. Como é que é ela em inglês? Isso mesmo. Quem respondeu she, acertou. Can she... E aí, quem vem agora? Quem é o próximo elemento? Isso, é o verb. No caso aqui é o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Can she cook? Can she cook? Nesse caso, eu já fechei a minha pergunta, né? Aí eu já coloco a minha question mark. Can she cook? Ela consegue? Ela tem essa habilidade de cozinhar? Ela pode? Vamos colocar a resposta curta aqui? Se no caso aqui, eu acho que se ela conseguisse, né? Pelo visto que não, seria assim, né? O yes, depois o she, que é ela, e o can. Mas como a gente está observando, a resposta aqui, não é? Seria essa aqui, não é verdade? No. She, que é ela, can't. Não, ela não consegue, ela não tem essa habilidade ainda, né, de cozinhar, ok? No, she can't. Eu posso completar a minha resposta, fazer uma resposta mais longa? Sim, eu completo aqui em cima, ó. No, she, ou yes, she can cook. Só finalizo com o verbo. E aqui embaixo a mesma coisa. No, she can't cook. Ela não consegue, não tem habilidade de cozinhar. Right? Vamos ver mais um? O próximo agora, vocês estão observando aqui, olha só, tem um casal, não é? Aqui um rapaz e uma moça. Estão aqui com telas de pintura. E pelo visto eles sabem, não é? Tá bem bonita aqui a imagem, não é? Estão aqui com as telas, segurando, tá tudo bonito, tudo certo. E o meu verbo é paint, que é o verbo pintar. Como é que eu perguntaria? Eles sabem pintar? Eles conseguem? Vamos iniciar então comigo. O primeiro elemento é can, que dá a ideia de habilidade, não é? Can, no caso aqui, seriam eles, né? Como é que é eles em inglês? Aqui a palavra é they. Can they? E aí, qual é o verbo? Aqui está, paint. Can they paint? Eles sabem pintar? Eles têm a capacidade de pintar? Eles têm a habilidade de pintar? Vamos responder aqui? Pelo visto, a resposta é sim, né? Como é que fica a resposta assim? Yes. Sujeito é eles, né? They can. Se fosse negativa, como é que ficaria? No, they can't.
Se eu quisesse fazer uma resposta longa, eu só completaria com o verbo. No, they can't paint. E na afirmativa, yes, they can paint. Right? Bem fácil, né? Super simples, na verdade. Muito fácil de fazer uma pergunta na forma interrogativa do can. Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.